Bota uma pessoa para ler aqui. Aqui tem 98% que está aqui é de gente boa. Tem dois ou três valentões aí que só são valentões quando está aqui dentro. Quando está no meio da rua, não é nada, entendeu? Vá, bora. Bora. Em discussão, o artigo 58. Procurar o que fazer, seu vagabundo. 58, seu vagabundo. Em discussão. Vagabundo. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Artigo 58. Em discussão. Vereador Cosme Araújo. Artigo 58. Tendo em vista a leitura porventura não compreendida, as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte dos vencimentos em valores atualizados, observando o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Tendo em vista que o parágrafo único foi suprimido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 59. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 60. O vencimento... Peço a todos atenção, porque é impossível compreender. Tem muita gente aí querendo ouvir, assimilar, interpretar, é leitura, então é preciso a atenção de todos. Pedimos encarecidamente. Artigo 60. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto em casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Esse é o artigo 60 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 61. Além do vencimento ou remuneração, poderão ser conferidas ao servidor as seguintes vantagens. 1. Ajuda de custo. 2. Diárias. 3. Salário família. 4. Gratificação. 5. Adicionais. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 62. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor, que no interesse do serviço e por determinação expressa do chefe do Poder Executivo, é zarada em processo regular, passa a ter exercício em outra localidade, dentro ou fora do município, para o desempenho de atividade de natureza permanente. Parágrafo único. A ajuda de custo será paga adiantadamente na hipótese em que o deslocamento do servidor ocorra por período igual ou inferior a um mês. Em discussão, artigo 62, com seu parágrafo único. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 63. Será calculada a ajuda de custo, número 1, sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo acrescido das vantagens pessoais. 2. Somente o vencimento do cargo em comissão que passa a exercer na nova sede. 3. Sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo acrescido da gratificação quando se tratar de função assim atribuída. Artigo 63 com todas as suas alíneas em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 64. Os valores da ajuda de custo serão fixados por decreto do Poder Executivo. Em discussão, em votação, artigo 64. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 65. Não será concedida ajuda de custo. A linha primeira. A linha 1. Ao servidor que se afastar da sede ou a ela retornar em virtude de mandato eletivo. 2. Ao servidor posto à disposição do governo federal, estadual ou municipal. 3. Ao servidor que for removido a pedido. 4. A um dos cônjuges, sendo ambos servidores municipais, quando o outro tiver direito à ajuda de custo pela mesma mudança de sede. Artigo 65 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 66. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo no prazo de 30 dias, quando não se apresentar na outra localidade no prazo determinado. 2. Quando antes de realizar o trabalho que lhe for atribuído, regressar, abandonar o serviço ou pedir exoneração. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela
restituição de que trata este artigo atinge exclusivamente a pessoa do servidor beneficiário. Parágrafo 2º. Não haverá obrigação de restituir ajuda de custo. Primeiro, se o regresso do servidor decorrer de determinação da autoridade competente. 2, se o regresso ocorrer por motivo de doença comprovada. 3, nos casos de exoneração de ofício. Artigo 66 em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 67. O servidor, bem como os agentes políticos que a serviço ou em estágio autorizado pela autoridade competente, se afastar do município em caráter transitório para outro ponto do estado ou do território nacional ou para o exterior, fará jus à passagem diárias para cobrir as despesas de locomoção, estadas e alimentação. Parágrafo 1º. As diárias serão fornecidas antecipadamente ao servidor. Parágrafo 2º. A diária será concedida integralmente por dia de afastamento, sendo devidamente pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do domicílio do servidor. Parágrafo 3º. É considerado falta grave sujeito ao processo de inquérito administrativo, sem prejuízo das medidas penais cabíveis, a requisição e concessão de diárias com o objetivo de remunerar serviços ou encargos não previstos no caput deste artigo. Parágrafo 4º. As vantagens ao exterior só deverão ocorrer quando representarem relevante interesse para o município e dependerão de autorização do prefeito ou do presidente da Câmara mediante decreto do chefe do Poder Executivo ou resolução conforme o caso que fixará o valor da diária. Artigo 67 com todos os seus parágrafos em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 68. O servidor que recebe diárias e não se afastar do município por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese se o servidor retornar ao município em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso em igual prazo. Em discussão, o artigo 68 com seu parágrafo único. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 69. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diárias, na hipótese de deslocamento do servidor, para atender o disposto no artigo 67. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 70. Os critérios e os valores das diárias serão fixados por decreto do Poder Executivo. Artigo 60 em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 71. Será concedido o salário família aos servidores na forma da Lei 4.266, de 3/10/1963. Parágrafo 1º. Quando o pai e a mãe forem servidores municipais, ativos ou inativos, o abandono familiar será concedido a um dos cônjuges. Abono familiar será concedido a um dos cônjuges. Em discussão e em votação com seu parágrafo 1º. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 72. O responsável pelo recebimento do salário família deverá apresentar no mês de julho de cada ano declaração de vida e residência dos dependentes, sob pena de ter suspendido o pagamento da vantagem até cumprida a exigência. Artigo 72. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 73. Nenhum desconto incidirá sobre o salário família, nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Artigo 73 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 74. É vedado o pagamento de salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo percebido o benefício de outra entidade pública federal, estadual ou municipal. Em discussão, artigo 74. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 75. Todo aquele que por ação ou omissão der causa a pagamento indevido de salário família, ficará obrigado à sua restituição sem prejuízo das demais combinações legais. Em discussão, artigo 75 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 76. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as gratificações e os adicionais seguintes. 1. A gratificação de função. 2. Gratificação natalina. 3. Adicional por tempo de serviço. 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 6. Adicional noturno. Em discussão, artigo 76. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 77. Da gratificação de função. Ao servidor investido em função de chefia devido a uma gratificação devida em lei, pelo seu exercício a ser acrescida a sua remuneração. Parágrafo 1º. Somente serão designados para o exercício de função gratificada servidores públicos do quadro de provimento efetivo do município de Ilhéus. Parágrafo 2º.
As funções gratificadas serão preenchidas por portaria do Poder Executivo Municipal para atender a encargos de chefia previstos na organização administrativa do município, para os quais não se tenha criado cargo em comissão. Parágrafo 3º. As funções gratificadas não constituem situação permanente e sim vantagem transitória pelo seu efetivo exercício. 4º. O número de funções gratificadas será definida em lei. Artigo 77, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 78. O servidor municipal ocupante de uma função gratificada, ao deixar de exercê-la, voltará a perceber somente a remuneração correspondente